Devolvidos. Mais de 8 mil documentos novos retornam ao Detran por problemas no endereço. Só que o licenciamento começa a ser fiscalizado em um mês. Diástase, barriguinha saliente do pós-parto, ultrapassa a questão estética e pode trazer problemas à saúde. Mas a gente mostra que tem jeito dos músculos voltarem ao lugar. Polêmica. Bolsonaro volta a falar da morte do pai do presidente da OAB. Hoje, a munição do presidente da República se voltou contra a Comissão da Verdade, que investiga mortes na ditadura. Olá, muito boa tarde. Eu sou Sérgio Amaral e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Frequentadores e trabalhadores do Parque Ermida Dom Bosco reclamam da falta de segurança no local. No fim de semana, um fotógrafo teve todo o equipamento de trabalho furtado quando fazia um ensaio fotográfico. É o que você vai acompanhar. R$20 mil. Esse é o valor do prejuízo que o fotógrafo Tico sofreu no último final de semana. O equipamento fotográfico dele foi furtado durante um ensaio fotográfico no Parque Ermida Dom Bosco. Arrumamos aqui, eu estava com a bolsa aqui, né? Fui desmontar uma segunda luz que eu fiz ali. E aí eu vi um barulho. Quando eu olhei para trás, eu vi um vulto saindo aqui correndo. Eu cheguei, peguei meu celular, olhei, minha máquina não estava aqui. Corri atrás, a pessoa já tinha adentrado no mato. O local é cheio de trilhas e não tem segurança suficiente. O fotógrafo diz ainda que não teve apoio dos guardas que ficam na entrada do local ao pedir ajuda. Pedi para que ele acionasse os guardas, ele disse que estava em troca de turno, plantão, não tinha ninguém, né? Peguei o telefone da modelo e liguei para a polícia apareceu rápido, o sargento muito prestativo, mas é aquela coisa, né? O guarda falou que aqui é muito cheio de trilha e que eles ficam de olho nesses, porque aqui vem muito fotógrafo. Em nota, o Brasília Ambiental informou que o parque possui vigilância patrimonial 24 horas por dia. Sobre o ocorrido, o Instituto diz contar com o bom senso e o respeito da população no trato com o meio ambiente e com os outros frequentadores do local. Sem conseguir pagar as contas, Tico perdeu também a linha telefônica. Agora, o fotógrafo pede ajuda da população para continuar com seu trabalho. Eu estou sem chão, estou tentando... minha cabeça, né, a coisa tá caindo a ficha, entendeu? Toda vez que eu penso uma dor no coração, às vezes eu esqueço assim para não... Mas não dá para esquecer, né? Quem puder me ajudar, eu agradeço de toda forma. Se quiser fazer um ensaio, né, eu vou tentar correr atrás de equipamento emprestado, não vou ficar parado não. Quem tiver alguma informação ou puder ajudar o fotógrafo Tico, é só ligar no número 984-525295 ou então entrar e buscar nas redes sociais por Tico Fonseca. Polêmica. O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, disse que vai acionar o Supremo Tribunal Federal para que o presidente Bolsonaro explique as declarações que deu sobre a morte do pai dele, que desapareceu durante a ditadura. Tudo começou com uma crítica de Bolsonaro à OAB por conseguir na justiça a suspensão de investigações sobre o advogado de Adélio Bispo de Oliveira, autor do atentado à faca contra ele. Por que a OAB impediu que a Polícia Federal entrasse no telefone de um dos caríssimos advogados? Qual é a intenção da OAB? Quem é essa OAB? Um dia, se o presidente da OAB quiser saber como é que o pai dele desapareceu no período militar, eu conto para ele. Ele não vai querer ouvir a verdade. A resposta do presidente da OAB veio por meio de nota. Felipe Santa Cruz disse que as declarações de Bolsonaro demonstram, abre aspas, traços de caráter graves em um governante, a crueldade e a falta de empatia. O pai do atual presidente da OAB, o pernambucano Fernando Santa Cruz Oliveira, foi integrante do grupo de esquerda Ação Popular, AP, que atuou na luta armada contra o regime militar. Ele desapareceu em 1974, no Rio de Janeiro, onde tinha ido participar de um encontro do grupo. À tarde, Bolsonaro insistiu no assunto. Ele divulgou um vídeo nas redes sociais, falando enquanto cortava o cabelo. O pessoal da AP do Rio de Janeiro ficou primeiro
ficaram estupefatos, né? Como é que pode esse cara vir do Recife se encontrar conosco aqui? O contato não seria com ele, seria com a cúpula da Ação Popular de Recife. E eles resolveram sumir o pai do Santa Cruz. Essa é a informação que eu tive na época sobre esse episódio. Porque qual é a tendência? Se eles sabem, nós não podemos ser descobertos. Existia essa guerra naquele momento. Isso que aconteceu, não foram os militares que mataram, não, tá? É muito fácil culpar os militares por tudo o que acontece. No livro Memórias de uma Guerra Suja, o ex-delegado do DOPS, Cláudio Guerra, conta que incinerou o corpo de Fernando Santa Cruz no forno de uma usina de açúcar, em Campos, no Rio de Janeiro. Um relatório do Ministério da Aeronáutica, classificado como secreto, divulgado no site de O Globo, afirma que Santa Cruz foi preso por militares em 22 de fevereiro de 1974. Isso significa que ele estava sob responsabilidade do Estado. Na semana passada, a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos do próprio governo federal emitiu o atestado de óbito, no qual consta que Fernando Santa Cruz faleceu em razão de morte não natural, violenta, causada pelo Estado brasileiro. E o presidente Bolsonaro voltou a falar sobre esse assunto com a imprensa hoje. Os detalhes chegando aqui ao vivo com a Renata Dourado. Boa tarde, Renata. O que foi que o presidente disse hoje? Sérgio, boa tarde para você, para todos que estão aí nos acompanhando. Só para a gente situar, o presidente fala muito com a imprensa, porque em geral, quando ele está saindo ali do Palácio da Alvorada, tem alguns apoiadores e ele está acostumando parar o carro, cumprimentar esses apoiadores e, claro, a imprensa está sempre lá, né? E pergunta sobre os assuntos mais polêmicos ou os mais importantes. Então, hoje ele questionou, na verdade, a atuação dessa Comissão da Verdade, né? Ele disse que essa Comissão da Verdade era formada por 7 integrantes, que todos os integrantes foram indicados pela ex-presidente Dilma Rousseff, por isso aí não teria, portanto, essa credibilidade. Disse também que não existem documentos que comprovem quem matou, como que essa pessoa morreu, embora a gente viu aí, né, na reportagem do Alex Guzmão, um documento que comprove, sim, a morte do presidente da OAB. E vamos ouvir, portanto, o que o presidente Bolsonaro falou nesta manhã. Você acredita em Comissão da Verdade? Qual foi a composição da Comissão da Verdade? Foram 7 pessoas indicadas por quem? Pela Dilma. A questão de 64, não existe documentos de matou, não matou, isso aí é balela. Você quer documento para isso? Meu Deus do céu. Documento tem quando você casa, quando você se divorcia. Eles têm documentos, é no contrário? Então, olha só, e aí o presidente também foi questionado sobre esse posicionamento aí do presidente da OAB, de que vai entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal, pedindo para que o presidente Bolsonaro explique isso que ele está falando, que sabe como que o pai do presidente da OAB morreu, foi morto, enfim. E aí o presidente Bolsonaro falou assim, ó, é todo o direito dele, tem esse direito, ele pode ir, tudo bem, não tem nada, eu não tenho nada com relação a isso. Bem, essa saída aí do Palácio da Alvorada foi depois de um café da manhã com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Eles trataram sobre a reforma da Previdência, que é uma reforma muito cara para o governo. A previsão é que o segundo turno da reforma da Previdência no plenário da Câmara seja votado na semana que vem. Na verdade, Sérgio, o recesso parlamentar terminaria essa semana, no dia 1º. Só que em plena quinta-feira a gente sabe que ninguém vai retornar para votar nada lá no Congresso Nacional, né? Especificamente ali no plenário da Câmara. Então, essa retomada aí da votação do segundo turno deve acontecer realmente na semana que vem, mas olha, já tem aliados, inclusive, com certo receio aí dessas polêmicas causadas ou essas frases ditas pelo presidente Bolsonaro, com receio de que isso possa repercutir também na votação da reforma da Previdência lá no Congresso. E é isso, e a aprovação da reforma que interessa para o país, né, Renata? Obrigado, hein? As mulheres estão bebendo mais. É o que aponta um estudo do Ministério da Saúde. De 2006 a 2018, o consumo abusivo de álcool entre elas cresceu quase 43%. Já entre os homens, o aumento foi de cerca de 5%. Uma taça de vinho enquanto cozinha, uma cervejinha com os amigos no fim do dia. Quando perguntada sobre os motivos para o aumento do consumo de álcool, a resposta está na ponta da língua. A gente está mais independente, paga as próprias contas, sai muito mais, trabalha mais, então a gente precisa também ter o nosso horário de lazer, de descanso. E a gente merece, né? Com certeza. Podemos e queremos e vamos, e aqui estamos, inclusive. No clube, quando sai com os amigos, entendeu? E amo tomar uma cervejinha, muito bom. Mas tem também quem ache errado o abuso de bebida alcoólica.
Eu acho que as mulheres querem mostrar independência, querem mostrar que elas são a zona do pedaço, né? E com essa conduta está prejudicando a saúde das mulheres. Os números comprovam o aumento. Uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde aponta que de 2006 a 2018, o consumo entre as mulheres cresceu quase 43%. As mulheres elas chegam já falando que fazem um consumo social do álcool. Só que o social para mim pode ser diferente do social para outra pessoa, depende muito do ponto de vista de cada um. Às vezes eu pergunto e alguns respondem que é um encontro com os amigos no final de semana, ou às vezes eu saio com meu marido, tomo alguma coisa, mas as solteiras tendem a fazer um consumo maior. Raramente as mulheres assumem de fato que bebem mais. O uso abusivo de bebida alcoólica entre as mulheres é maior entre as jovens de 18 a 24 anos. Mas, em contrapartida, o percentual de consumo vai diminuindo com o avanço da idade. A ingestão de 4 ou mais doses entre as mulheres já é considerado consumo abusivo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, não existe quantidade segura de álcool a ser consumido. Ele é tóxico para o organismo humano e pode provocar doenças mentais, câncer, cirrose, risco de infarto e acidente vascular cerebral. O consumo abusivo do álcool, ele prejudica em até 60% a fertilidade da mulher. Não estou falando do homem, só em relação à mulher, tá? Em relação à mulher, diminui em até 60%. Então, é um valor muito importante. O cigarro também influencia, a cafeína influencia, tem vários outros fatores. Mesmo com os riscos, a mulherada não dispensa uma bebida de vez em quando, principalmente com a companhia da família ou de amigos. E no quadro Consulte o Doutor dessa terça, nós vamos falar de algo mais comum do que se imagina, a diástase. A separação dos músculos do abdômen é o terror das mulheres depois do parto. O que poucos sabem é que o problema não é só estético. E a gente vai entender melhor o que é a diástase e qual o tratamento com o ginecologista José Moura. Boa tarde, obrigado por atender nosso convite. Bom, começar do básico, o que é a diástase? A diástase é o afastamento da musculatura abdominal que vai levar a uma flacidez maior do abdômen e vai fazer com que as pacientes elas possam ter mais flacidez e com isso levar até muitas vezes a dor lombar. Mas o que é esse afastamento? O afastamento de onde? Da quando a epiderme? musculatura que tem que reveste o abdômen, com o estiramento dela, isso vai fazendo com que as fibras musculares elas vão se afastando e com isso vai levando a paciente a ter mais dor do que o habitual. Agora, o que leva exatamente à diástase? O principal fator disso é a gravidez. Então, aquelas pacientes gestantes, vai havendo um estiramento maior da musculatura e isso vai fazendo com que as bandas que revestem, que juntam a musculatura, elas vão se afastando e vão fazendo com que isso vá acontecendo. Da mesma forma, naquelas pacientes que fazem uma prática de exercício físico extenuante, naquelas pacientes que levantam muito peso e daquelas também que aumentam o peso de forma mais rápida do que o habitual. Agora, com relação às grávidas, nem todas têm a diástase, né? Nem todas têm. 30% das pacientes vão apresentar diástase no período pós-parto, independente da via de parto. Então, a gente tem que ficar muito de olho, da mesma forma que também durante a gestação, algumas pacientes podem também apresentar essa patologia. Agora, que tipo de problemas a diástase pode causar? Pode trazer mais problema de saúde? Pode. Ela pode acontecer, levar um abalamento maior na região central do abdômen e com isso levar muitas vezes a um desconforto abdominal maior e muitas vezes dor lombar também pela própria compressão. Agora, é possível prevenir ou 30% inexoravelmente das grávidas vão ter a doença? É importante a prevenção delas, onde a gente vê que os exercícios de fortalecimento da musculatura faz com que possa evitar que as pacientes apresentem a diástase. Então, sempre um tratamento com fisioterapia é importante, aqueles exercícios de fortalecimento relacionados à gravidez. Quem faz pilates, então, não deve ter, por exemplo? Não, é menos chance de acontecer por causa do pilates. Agora, quando ocorre, o que fazer? Aí é importante a fisioterapia, que ela vai ajudar as pacientes a fazer os exercícios de fortalecimento melhor e naqueles casos mais severos, aí realmente a gente tem que encaminhar
para o pessoal da cirurgia plástica para que possa regenerar as fibras e possa voltar ao abdômen, à musculatura normal. Agora, mesmo sem a cirurgia, existe então a chance com a fisioterapia de cura total? Sim, aquelas pacientes que têm uma diástase mais leve, com os exercícios de fortalecimento, durante um certo período, ali depois de 2, 3 meses, isso pode voltar ao normal e evitar com que a paciente possa ter mais sintomas. Quer dizer, é grave, pode ser grave, mas tem conserto. Tem conserto, isso mesmo. Muito obrigado pela sua presença aqui no Band Cidade. Tá? Boa tarde. A seguir, mais de 8.000 novos documentos de licenciamento foram devolvidos pelos Correios ao Detran por problemas com o endereço. E agora, como saber se o seu está entre eles? Band Cidade volta já. Quem ainda não recebeu o documento do carro relativo a 2019, olho vivo, hein? Os Correios devolveram para o Detran mais de 8.600 novos documentos de licenciamento. O endereço desatualizado e a falta de alguém para receber os documentos são os motivos das devoluções. Por isso, quem já quitou todos os débitos do carro e ainda não recebeu o certificado de licenciamento em casa, deve ligar no telefone 154 para saber se está aí nessa lista da devolução. Vale lembrar que a partir de 1º de setembro começa a fiscalização. Cerca de 770 mil novos documentos já foram emitidos. A infração para quem não pagou o licenciamento é gravíssima, são quase R$300 de multa, 7 pontos na carteira e o pior, hein? A apreensão do carro. Os 4 suspeitos de terem hackeado contas de autoridades seguem presos até quinta-feira, pelo menos, quando vence a prisão temporária. A decisão é do juiz Valisney de Oliveira. Depois de ouvir os acusados em uma audiência de custódia hoje de manhã, a gente vai voltar a falar ao vivo agora com a Renata Dourado, justamente sobre a audiência de custódia. Como é que foi isso lá, Renata? Então, a audiência de custódia começou ali por volta de 10h20 da manhã. Em geral, é uma audiência exatamente para o juiz decidir se libera os presos, se eles vão permanecer por mais tempo. Então, o que o juiz responsável pelo caso decidiu? Exatamente isso que você falou, que eles permanecem pelo menos até a próxima quinta-feira, que é quando termina essa última prorrogação. Então, a gente lembra que eles foram presos na terça-feira, aí no sábado houve essa prorrogação até a próxima quinta-feira, então eles permanecem. O que não significa que eles serão soltos na quinta, Pode ter mais uma prorrogação aí, até porque está em pleno processo de investigação mesmo, Então, alguns deles disseram aí, reclamaram da forma que foram tratados pela Polícia Federal, negaram que tenham sido agredidos fisicamente, mas disseram que houve agressão física, agressão psicológica. 3 deles negam a participação aí nesse crime, mas a gente sabe que tem um que é o Walter Delgatti, que é considerado o líder dessa quadrilha, desse grupo. Ele assumiu toda a responsabilidade. O que a polícia agora quer entender, quer mergulhar para compreender se tem alguém por trás disso, ou seja, se tem um mandante, se alguém pagou para que esses hackers fizessem esses crimes. Então, o Walter Delgatti, desde o começo, desde sempre, ele nega, disse que ele agiu por conta própria, de forma autônoma, que ele mesmo entregou toda essa documentação, todas essas trocas de mensagens por site Intercept Brasil de forma anônima e porque quis mesmo, que ninguém pagou para que isso aconteça. Mas é claro, como a gente vem falando aqui, há todo um processo de investigação, os computadores ainda estão sendo periciados, os celulares também estão sendo periciados e há lá no Congresso quem já cogite a possibilidade de levá-los para que eles sejam ouvidos na CPI da fake news, viu, Sérgio? Isso lá para o mês de agosto, ou seja, bem próximo aí. Tá, obrigado, Renata. Boa tarde para você. Caso Luiz Estevão, a Justiça do DF rejeitou o pedido da defesa do ex-senador que está preso na Papuda para parcelar a multa de R$8 milhões. Para a juíza da Vara de Execuções Penais, ele é um dos homens mais ricos do país e não precisa parcelar a quantia. O político foi condenado a 26 anos de prisão por fraudes na construção do prédio do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. A juíza Leila Cury, do Tribunal de Justiça do DF, utilizou entrevistas dadas por Luiz Estevão para negar o pedido de parcelamento. O ex-senador teria dito a órgãos de imprensa que tem $12 bilhões de patrimônio, valor mais que suficiente, segundo a juíza responsável, para o pagamento dos R$8 milhões e 200 mil de multa. Ela argumenta ainda que Estevão já pagou 350 dos 450 milhões que deve à Justiça pelos desvios cometidos na construção do TRT de São Paulo,
o que demonstraria a capacidade financeira do empresário. Já a defesa alega que Luiz Estevão está com bens bloqueados, por isso não teria como pagar e pediu à justiça que os 8.200.000 fossem parcelados em 200 vezes. A quantia faz parte do acordo que garantiu o regime semiaberto ao ex-senador. Luiz Estevão foi condenado a 26 anos de prisão por fraudes na construção do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Ele responde pelos crimes de corrupção ativa, estelionato e peculato. A partir de novembro, Estevão deve passar a cumprir a pena em liberdade. E agora a gente chama de novo a Renata Dourado, que tem um recado importante para você. Eu tenho um assunto sério para falar com você agora: as hepatites virais. A hepatite é uma doença silenciosa e que nem sempre apresenta sintomas, o que a torna ainda mais perigosa para a nossa saúde. A hepatite B não tem cura, mas tem vacina para todas as idades e o tratamento é gratuito pelo SUS. Já a hepatite C tem cura e quanto antes diagnosticar, mais rápido de curar. E seu tratamento também é gratuito pelo Sistema Único de Saúde. Por isso, procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa e faça o teste para hepatite B e C e vacine-se contra a hepatite B. Doenças silenciosas como essas merecem atenção redobrada, gente. Hepatites B e C você pode ter sem saber. Por isso, repito, vá a uma unidade de saúde. Para saber mais, acesse saude.gov.br/hepatites. Faça parte do movimento Vacina Brasil. É mais proteção para todos. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. A seguir, sarampo avança em estados como São Paulo e Rio e Secretaria de Saúde teme chegada da doença no DF. Band Cidade volta daqui a pouco. Dois traficantes foragidos da justiça foram presos em flagrante na tarde de ontem na Asa Norte. E no Recanto das Emas, um homem preso por violência doméstica tentou fugir da viatura policial, mas acabou mesmo, foi emperrando a porta do carro. Rosival Batista, de 24 anos, precisou da ajuda dos bombeiros para sair. A caminho da delegacia, o suspeito deu vários chutes na tampa traseira do carro que acabou emperrada. Os bombeiros tiveram que usar um equipamento hidráulico para arrombar o camburão. O caso foi no domingo, mas só agora as imagens foram divulgadas. Rosival Batista da Silva, de 24 anos, estava agredindo a companheira quando foi preso. Depois de ser retirado da viatura, o homem foi autuado por injúria, Lei Maria da Penha e dano ao bem público. Também por desacato e desobediência, pois no momento da prisão tentou agredir os policiais. Já na Asa Norte, dois traficantes foragidos da justiça foram presos em flagrante na tarde passada. Os homens estavam na região conhecida como Favelinha da UNB, na 611 Norte. No local, a polícia encontrou várias porções de maconha e crack que só foram localizadas com a ajuda de cães farejadores. Após o flagrante, os dois traficantes foram presos e vão responder pelos crimes de receptação e tráfico de drogas. Vamos voltar a falar de saúde. Estados como São Paulo e Rio de Janeiro estão sofrendo um surto de sarampo. A doença ainda não chegou ao DF, mas preocupa. Afinal, as pessoas estão sempre viajando. Pensando nisso, a Secretaria de Saúde começou uma ronda em hotéis, agências de viagem e até no aeroporto JK. As aulas do Pedro ainda não começaram. Aí, ele decidiu curtir o finalzinho das férias no Rio de Janeiro. Mesmo sabendo que a região escolhida tem confirmado 13 casos de sarampo, ele diz que está atento para não ser pego de surpresa na volta do descanso. Eu sempre estou checando, sempre para ver se o meu cartão de vacina está em dias, então eu vou tranquilo para o Rio de Janeiro curtir os finais das férias agora. Apesar de não haver casos de sarampo registrados no DF este ano, a Secretaria de Saúde da capital começou uma ação educativa para orientar os turistas sobre o sarampo. Além do aeroporto, hotéis, agências de viagem e alguns pontos turísticos foram escolhidos para esse trabalho. Eu acho importante, né? Porque são doenças que já estavam erradicadas e estão voltando aí com força total. Toda medida preventiva, ela vem de bom grado. A técnica de vigilância epidemiológica da Secretaria de Saúde alerta que a doença grave é transmitida pela respiração. O DF não tem casos de sarampo há 20 anos.
Nós temos, né, na rede pública do Distrito Federal, nas unidades básicas de saúde, a vacina tríplice viral. Então, todas as pessoas de 1 ano até 29 anos, elas têm que ter registrado no cartão 2 doses da tríplice viral. As pessoas de 30 até 49 anos, basta 1 dose da vacina. O Ministério da Saúde registrou 142 casos de sarampo em todo o Brasil. E não esquecem, aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas aí de onde você mora. É o WhatsApp do Band Cidade. Anote aí o nosso número, é o que está na telinha aí, ó, 999769204. O seu vídeo pode virar uma reportagem aqui no nosso jornal. E o Band Cidade, primeira edição, fica por aqui. Vem chegando aí os donos da bola. A gente volta a se encontrar amanhã, ao 12:30. Tchau!